saiu da gaveta assim e falou assim, eu não, sabe? Tipo Deus falando, eu não esqueci dos seus sonhos. Eu não esqueci de você. Você esqueceu de você, mas eu não esqueci de você. Eu não esqueci aquilo que você sonhou. E aquilo veio com tudo assim, sabe? Na vida dele. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da família Nascimento, da minha casa para a sua residência. Gente, hoje eu vim falar sobre o quê? A pergunta que não quer calar, que vocês fazem para mim lá no Instagram. Como era a sua vida no Brasil? Por que você decidiu ir para América? O que se passou pela sua cabeça? Como foi? Me conta tudo. E hoje chegou o dia da gente bater aquele papo, contando qual foi o motivo que eu vim parar aqui na América e como era a minha vida no Brasil, o que me levou a ter essa decisão, a tomar essa decisão. Vou contar pra vocês agora. Antes de mais nada, você me segue lá no Instagram, @Família Nascimento na América. A gente consegue ter um tete-a-tete mais juntinho lá. Eu também tenho minha rede social no Facebook, Família Nascimento na América. Estamos nos programando para fazer umas lives top para vocês por lá e mostrar tudo em tempo real que a gente tá fazendo por aqui, tá bom? E tenho também um TikTok que eu tô começando a mexer lá, @Família Nascimento Oficial, tá bom? Vai estar tudo marcadinho aí pra vocês. Vamos lá, Priscila, como que você vivia no Brasil, Priscila? Vou contar. Vamos começar por aí, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque se eu vou contar tudo, nós vamos ficar aqui mais de uma hora. Então vamos lá. Vou contar do casamento pra cá, tá? Eu fui criada com a minha avó. Se você não sabe ainda, né, sobre a minha história de infância, eu fui criada com a minha avó. Minha avó foi a minha mãe e eu fui criada com ela, tá? Foi ela que me criou, ela que me deu todo amor, ela, tá bom? Eu tenho a minha mãe, mas é uma história longa e outro dia eu conto pra vocês. Enfim, conheci o meu lindo, excelentíssimo esposo, dia do meu casamento. E começamos a namorar. Com o tempo, nos casamos, né? E fomos morar num apartamento. Nós conseguimos o nosso primeiro apartamento juntos, ralando juntos, trabalhando muito. A gente sempre construiu a nossa vida juntos. Por que que é importante eu falar isso? Porque quando era ele sozinho e quando era eu sozinha, nós viemos de uma família humilde, tanto eu quanto ele. Então, assim, tudo que nós conquistamos foi conquistado juntos, nós dois. Desde quando a gente começou a namorar, a gente começou a conquistar as coisas juntas, trabalhando e ralando muito, tá bom? Então, vamos lá. Nós tínhamos uma vida humilde ainda quando nos casamos e tudo. Fomos no primeiro ano morar de aluguel. E assim eu tive o meu filho. E aí nós lutamos, batalhamos. E naquele tempo de aluguel, nós fomos assim, tudo na nossa vida é assim, pá. A gente foi no shopping pagar uma conta de energia da nossa casa de aluguel. E lá tinha um stand mostrando assim, venha comprar o seu primeiro apartamento, não sei o que. A gente, por curiosidade, foi lá e compramos. A gente foi lá, o cara já levou a gente pra ver. O Guga tinha acabado de entrar numa fábrica fazia uns 3 meses e lá tava escrito assim que você já tinha crédito pré-aprovado se você trabalhasse em alguma daquelas empresas. E o Guga tinha acabado de entrar, o Guga achou que não daria certo. E deu, nós compramos nosso primeiro apartamento na planta. Aí voltamos para casa da minha avó, moramos lá 2 anos até meu apartamento ficar pronto, que nós compramos assim na terra, no terreno, né? E ficamos lá 2 anos morando lá, eu, ele e o Murilo no meu quarto de solteiro. Então pensa no aperto, mas em tudo o Senhor será sempre glorificado sobre a minha vida. E ele continua nessa firma, graças a Deus, crescendo gradativamente lá dentro, porque graças a Deus meu marido é muito, muito, muito esforçado. E o meu marido, aí eu vou falar pra vocês assim, vocês vão falar assim, como que era a sua vida? A minha vida era uma vida relativamente assim, normal, né? Nós não passávamos dificuldades, nossa, como eu tinha dificuldade, passava fome, mentira minha, não passei por isso. Mas a minha vida era normal no sentido de uma classe média baixa, talvez. Mas, né, tínhamos assim, dava pra viver, enfim.
E o meu marido, ele sempre teve esse sonho de vir para América desde os 11 anos de idade. Acredite você ou não, desde os 11 anos de idade. Ele tinha 11 anos quando aconteceu aquele negócio na torre lá em Nova York, e ele começou a ver porque começaram a mostrar muito sobre os Estados Unidos, e ele se apaixonou, e ele falou: um dia eu vou morar nessa terra. E eu quero que ele conte isso para vocês aqui no vídeo, porque é emocionante que ele falou que quase a família dele toda falou assim: coitado, tipo, tadinho, tá sonhando demais. Ele tinha 11 anos de idade. Ele falou: pois um dia vocês vão se despedir de mim no aeroporto, porque eu vou morar nessa terra. 11 anos. O tempo passou, ele me conheceu, e aí, né, apagou esse sonho, porque o meu sonho era a família. O meu sonho não tinha nada de América, gente. A América não estava nos meus sonhos, nos meus planos de nada da minha vida, entendeu? Então ele deixou, tipo assim, engavetado esse sonho, esses planos da vida dele, porque ele me conheceu. E aí o meu sonho sempre foi família. Era casar, ter filhos, era cuidar dos meus filhos, era cuidar dele, da casa. O meu sonho sempre foi família, sabe? Eu sei que cada um tem um sonho, cada um vive o seu sonho, cada um corre atrás dos seus sonhos. Uns querem ser médico, outros querem ser dentista, outros querem ser whatever, outros querem ser advogado. Eu tinha um sonho de ter a minha família. Era esse o meu sonho, de ter a minha família, e entramos nesse sonho juntos. Formamos a nossa família, fomos para o nosso apartamento. Graças a Deus o Guga começou a ganhar melhor do que ele ganhava quando ele entrou na fábrica. Ele foi crescendo lá dentro, porque, mais uma vez eu repito, ele é trabalhador demais, com a graça do Senhor Jesus. E aí ele foi crescendo lá dentro. E nós chegamos a viver num patamar bom quando eu tava no meu apartamento. A gente tava vivendo bem, ele ganhava bem. Eu trabalhava também, só que aí eu parei de trabalhar depois da Mirella. Eu parei de trabalhar, aí eu fui viver realmente o meu sonho. Tava na hora, deu o tempo de eu ficar. Eu sempre trabalhei, mas aí deu o tempo de eu ficar em casa, que era o que eu queria, cuidando dos meus filhos, da casa dele e criando a Mirella. Que o Murilo nasceu numa época em que ele teve que ir pra creche com 5 meses de idade. Então eu não queria isso, não queria que isso se repetisse com ela. E aí eu consegui dar atenção aos dois, saindo do trabalho e só ele trabalhando, e deu tudo certo. Nós tínhamos nosso apartamento, nosso carro, vivíamos legal, mas chegou uma época da nossa vida que tudo se apertou. Eu não sei te explicar, mas foi uma época assim que a gente se viu endividado demais. E aí, essa é uma história que... Para vocês entenderem, eu preciso contar somente essa história para vocês, porque Deus esteve no controle de tudo isso sempre. Foi tudo autorização do Senhor que isso acontecesse, tá? Mas nós passamos dificuldades com meu marido ainda na fábrica e ainda ganhando bem. E nós não tínhamos dinheiro para nada. Só que aí, para vocês entenderem, eu conto num outro vídeo isso, junto com ele, tá? Nós não tínhamos dinheiro, a única coisa que nós tínhamos era um cartão alimentação que ele ganhava de R$ 197, que eu lembro até hoje, que era o que a gente comprava as coisas, e nós não contávamos isso pra ninguém. Mas a gente falou assim: o que a gente vai fazer? Tipo assim, o dinheiro dele caía, comia, enfim, é uma história longa até aí. E um dia ele estava na sala do meu apartamento, ele chegava do trabalho meia-noite e pouco, porque ele trabalhava de segunda aí, que chama, né? Ele entrava de tarde e saía à noite. E aí ele sentava, ia comer, ia assistir um pouco para depois dormir. O corpo tava acelerado ainda, né? E aí ele falou que nesse dia ele sentou, aí ele viu, né, eu, as crianças, tudo, né, a gente dormindo e tal. E ele sentou e ele falou assim para Deus: eu preciso dar um reset na minha vida. Eu preciso zerar a minha vida e começar de novo. Me ajuda. Só isso que ele falou para Deus na sala do meu apartamento. E aí ele tava assistindo um louvor, ele tava vendo um louvor no YouTube, não me lembro de quem, mas sabe quando aparece aquelas propagandinhas embaixo? Na hora que ele falou isso, eu sei que vocês vão achar, alguns vão achar que é mentira, alguns vão achar que eu viajo, mas eu não tô nem aí, porque servir a Deus é essa loucura mesmo. E aí quando ele falou isso, apareceu numa telinha assim embaixo: você quer dar um reset na sua vida? Mais ou menos assim. Aí ele: oi. Ele clicou na hora. E isso era um vídeo do... eu vou falar o nome que eu não ligo pra isso não.
Carlinhos Troll, não sei se vocês conhecem, mas era um vídeo dele e ele tava falando sobre resetar a vida e começar nos Estados Unidos. Por que fazer isso? Quando meu marido clicou, ele achou que era uma coisa assim, uma pregação ou algum outro tipo de louvor, sabe? Que ele tava assistindo aquilo. Quando meu marido clicou, que apareceu isso e ele falando tudo aquilo, sabe aquele sonho de menino, de criança, de 11 anos, que falou, eu vou pra lá? Aquilo fez assim, ó, pá! Saiu da gaveta assim, falando assim, eu não, sabe? Tipo Deus falando, eu não esqueci dos seus sonhos. Eu não esqueci de você. Você esqueceu de você, mas eu não esqueci de você. Eu não esqueci aquilo que você sonhou. E aquilo veio com tudo assim, sabe? Na vida dele. Ele ficou assim, meu Deus. Aí ele começou a assistir, de repente aquilo tudo voltou. É sério. Voltou assim, e ele falou que de uma forma assim, é sobrenatural. É sobrenatural falando, é só quem entende do sobrenatural que vai entender o que eu tô falando. E aí aquilo voltou e ele falou, América, eu vou pra América. Assim, vou pra América. E aí ele já veio assim todo empolgado e ele ficou lá e orou e tal e assistiu isso daí, né? E aí no outro dia ele já veio falar pra mim, né? Eu, não. Ai, alguém se identificou com isso, hein? Tem certeza? Eu falei, não, eu não vou pra América. Eu não vou. Eu? América? Não vou. Nem pensar. Aí ele, né? Sabe quando você tá com um balde de água fria no sonho dos outros? Eu fiz isso, gente. Nós somos seres humanos, tá? Eu fiz isso, tá aqui um balde de água fria no sonho dele. Eu falei, não vou. E aí, foi briga atrás de briga, atrás de briga, atrás de briga e dificuldade financeira. E a gente quase chegou a separar, assim, sabe? A ponto de... Foi muito complicado. Até que ele usou a cabecinha dele e ele começou a orar. E ele falou assim, Senhor, ele me ama, né, gente? Lógico. Aí ele falou assim, eu não quero acabar com o meu casamento, né? Mas por que o Senhor fez renascer esse sonho dentro de mim? Se realmente foi uma coisa da minha cabeça, dos meus sentimentos próprios, tira isso de mim. Se não foi, toca no coração dela. Porque sem ela, tipo assim, não tem lógica você quebrar. Não tem lógica. Eu vou falar isso olhando para os seus olhos. Olha bem para mim. Não tem lógica você quebrar a sua família, você ter uma separação ou algo desse tipo pelo sonho americano. Não faça isso. O Senhor tem a solução dos seus problemas, ok? Não faça isso. Gente, não faça isso, por favor. Sabe, por favor, não faça uma coisa dessa. Vamos lá. Ele pensou nisso e tal, orou e falou assim, tá nas suas mãos, né? Isso depois de um tempo, a gente... Na discussão, tá, gente? Na discussão, não tendo dinheiro pra nada, ele continuando lá na fábrica, eu vou explicar pra vocês, tô explicando o que aconteceu. A gente não tendo dinheiro pra nada, ele continuando lá na fábrica, a gente deu o nosso carro, que era um carrinho bom, pegamos um carro velho, só pra não ficar sem carro, enfim. Aí, a oração dele foi atendida bem rápida. Às vezes o Senhor só quer que o Senhor fale pra ele, sabe? Ele tá ali, tipo... Vou ficar aqui de braços cruzados esperando você resolver seus problemas sozinho. Fala pra ele. Talvez se ele tivesse falado antes, teria evitado toda essa briga, toda essa, sabe, essa reviravolta. Assim que ele orou nesse sentido pra Deus, naquele mesmo dia Deus me tocou. Eu tive um sonho. Eu sonhei alguma coisa que eu não tô me lembrando agora. Mas eu tive um sonho e eu falei, não. Aí eu falei com Deus na cama. Ele tava na sala. Aí eu falei assim, não, eu vou sonhar com meu marido. Eu sou ajudadora, eu sou auxiliadora, eu sou submissa. Eu não posso ser rebelde assim na minha casa, né? O que eu tô aprendendo sobre a Bíblia? O que eu tô aprendendo da palavra do Senhor? O que eu tô aprendendo na igreja, né? Então eu vou fazer isso, pedir perdão a Deus e tudo pela rebeldia e tal. Eu falei assim, eu vou sonhar com ele. E seja o que o Senhor quiser. Vou colocar nas mãos do Senhor e é o Senhor que vai fazer, não sou eu. E eu vou sonhar com ele sim. E aí eu levei deitar, era de madrugada, e eu ainda tava acordada, porque eu tava falando com o Senhor. Aí eu chamei ele e falei assim, a gente pode conversar? Aí ele, não. Aí ele, não quero conversar porque eu não tô a fim de brigar, tô com sono, tô cansado, trabalhei bastante hoje e tal. Aí eu falei assim, tá bom, amanhã a gente conversa, mas a gente vai pra América juntos, tá? Aí ele chorou e tudo mais, que assim, ele pediu pra Deus, né? Pra Deus
colocar isso no meu coração, enfim. E foi aí que começaram os planos americanos sobre a minha casa. Então, assim, eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que todo esse planejamento, tudo o que nós vivemos foram os planos do Senhor. Talvez a gente tenha desviado de alguma forma por algum caminho que não era do Senhor, assim, tipo, eu não mandei sair pra direita, eu mandei sair pra esquerda, porque a América, muitas vezes, ela te cega, sabe? Principalmente no começo. Hoje não. Hoje eu sou totalmente temente a Deus. Não tenho problema de ficar sem trabalhar para ir servir ao Senhor. Mas no começo, você acaba começando a ficar meio cegueta, assim, sabe? Sobre as coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas então, assim, eram planos do Senhor sobre a minha casa. Depois de você escutar tudo isso, você entende? Quando é plano do Senhor, vai acontecer. Eu tô recebendo muitas mensagens assim, poxa, o meu visto foi negado. Será que é isso que o Senhor quer pra você? Será que não foi o livramento do Senhor pra sua vida? Porque os planos dele são muito maiores e muito melhores do que você possa imaginar. Será que não? Meu marido, ele criou essa expectativa e esse sonho com 11 anos de idade. Isso veio da onde no coração de uma criança? De Deus. Isso veio de Deus, ele engavetou esses sonhos porque ele começou a viver a vida, você cresce, Mas Deus não esqueceu, de maneira nenhuma, ele não esqueceu. Então assim, gente, eu não vim de família rica do Brasil, tudo que nós conquistamos, a minha casa própria, né, meu apartamento, o carro que eu tinha, a vida que eu cheguei a viver lá, foi tudo ralando muito, tanto eu quanto meu marido, ralando demais, deixando o filho na escola o dia inteiro, e nananá, até que o Senhor viu que ali nós estávamos acomodados. E não era isso que o Senhor tinha pra gente, o Senhor tinha coisa muito melhor. Consegue entender? Se até hoje nós estivéssemos vivendo de boa, talvez a gente estava lá ainda. Mas o Senhor tinha algo muito melhor pra gente. Então o que ele fez? Podou aquilo de uma forma, tipo assim, agora você precisa sair do comodismo para você viver o que eu tenho para você. Não o que você mesmo, não que seus olhos podem ver. É que eu tenho para você. E foi isso que aconteceu. E hoje nós vivemos aqui na América, glória a Deus, aleluia, vivendo os planos do Senhor, aprendendo, nós crescemos demais, como homem, como mulher, como pais, como esposa, como marido, espiritualmente falando. Então assim, muito mais do que dólar podia me dar, nós crescemos demais, coisa que o dinheiro, nem euro, nem dólar, nem real, nem nada compraria sobre a nossa vida, sabe? Nós estamos lutando para conquistar fisicamente, falando também, lógico, né? É direito meu, sou filha do rei, mas se falando em outras coisas, eu ganhei muito mais, eu cresci muito mais, assim. Eu sou uma quando eu peguei aquele avião e eu sou outra hoje, há 5 anos depois. Vai fazer 5 anos já que eu tô aqui em março. 5 anos depois. Eu e o meu marido. É uma diferença gritante. Então, se você me conheceu há 5 anos atrás, não sou eu mais. Menina mimada, né? Não sou eu mais. Eu cresci demais. Nós evoluímos juntos aqui. Demais. Principalmente como homem e como mulher. Então, assim, eram os planos do Senhor para isso. Então, ora a Deus e coloque nas mãos dele e pergunta: é plano do Senhor para mim? Seja qualquer coisa que você está pensando em fazer, qualquer coisa que venha ardendo no seu coração. Dê tempo ao tempo, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Amém, gente? Eu espero ter engrandecido a sua casa com esse vídeo maravilhoso. Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu tô lá o dia inteirinho falando com vocês. É ao vivo, é stories, é o Reels que eu faço. Eu tô lá falando com vocês, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir um pouco da minha história, ouvir um pouco do que Deus é capaz de fazer na sua vida quando você abre o coração para Ele. Amém, gente? Deixa seu like, se inscreve, compartilha, comenta que você me ajuda, ó, demais, viu? E no mais, beijão bem no centro do seu coração. Mano, tu não sabe
sabe tudo que tu tem. Fico com Deus, eu não fico sem. Meu Deus na mamão, meu Deus é do bem. Meu Deus ele é santo, meu Deus faz o bem. Meu Deus ele é bom, oh, oh, oh.